Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Mari GV e hoje eu vou ensinar a fazer essa gola. Para fazer essa gola, eu deixei a cala de 3,5 cm entre um prego e outro. E eu vou usar a lã seda da Círculo. Essa lã tem a tex de 599 e vem 166 metros no novelo. A espessura dela é bem boa. A composição é acrílico e lã. E essa cor é a 5934. Eu já dei meu nozinho aqui no prego auxiliar e eu vou começar fazendo o ponto escama, passando o fio assim no prego de cima e no de baixo. Vou começar dessa forma para fazer o início no crochê. E eu vou fazer assim por 30 pregos, que vai ser a largura da minha gola. Cheguei aqui no último prego, agora eu vou usar a agulha de crochê de 3,5 mm para fazer o início com a correntinha. Então, eu passo o fio, aqui que tá no novelo, por cima de 2 fios aqui do tear. Passo a agulha por baixo desses 2 fios e laço esse fio para puxar ele aqui por baixo. Vou fazer isso no próximo aqui também. Passo a agulha por baixo de 2 fios, dou uma laçada e puxo ele para cá. Sempre que eu tiver 2 laçadas na agulha, eu vou passar uma por dentro da outra para ficar com uma só. E assim eu vou fazendo até chegar lá no início do tear, lá no primeiro preguinho. Eu pego também esses 2 últimos fiozinhos, passo da mesma forma. E então, eu solto aqui o fio que tá no prego auxiliar, passo ele por dentro da última laçada. E dou um nozinho aqui com o fio que tá lá no novelo. Agora, já tá pronto para começar o meu trabalho. Eu vou fazer a gola no ponto zigue-zague. Então, eu começo aqui laçando o primeiro preguinho de baixo, pulo o primeiro de cima e vou pro segundo. Desço, pulo o segundo de baixo e vou pro terceiro. E vou fazendo sempre assim, pulando um prego. Laça um, pula o outro. Laça um, pula o outro. Até chegar lá no final. Cheguei aqui no último prego e agora eu vou voltar laçando os pregos que eu pulei quando eu tava vindo com o fio. Então, da mesma forma agora, laça um, pula o outro. De forma que fique 2 fiozinhos, ó, em cada prego. Terminei de passar o fio aqui pelos pregos. Cheguei aqui, né? Voltei no início novamente. Então, agora eu venho aqui onde terminou o meu fio e tiro o pontinho de baixo, passo por cima aqui do prego.
Vou vir nesse prego que está na frente dele e fazer a mesma coisa. Esses são os primeiros pregos do tear. Agora, eu vou lá no final, nos 2 últimos pregos, e também tiro primeiro eles. Porque dessa forma, o meu trabalho vai ficar mais reto. E agora, eu prossigo tirando os demais pontos. Passei todos os pontos de baixo para cima e eu já posso abaixar aqui, ó. Dessa forma. E agora eu continuo fazendo o ponto zigue-zague. Eu já fiz algumas carreiras e o meu trabalho tá ficando assim. Eu terminei o meu novelo e deu para tecer 51 centímetros. Aqui é o final do fio do meu novelo, faltou um pouquinho para terminar aqui a carreira, então eu vou emendar o fio agora com um novelo novo. Eu já peguei a ponta aqui do meu outro novelo, e para emendar eu vou fazer o seguinte, eu vou desmanchar um pouquinho que eu tinha feito aqui, para ficar um pedaço bom de fio. E eu emendo da seguinte forma. Eu pego um pedacinho aqui e vou amarrar esse fio aqui do novelo nesse fio que tá lá no tear. Vou dar um nozinho. Só assim. Agora eu vou pegar o fio que tá no tear e vou amarrar também aqui, dar um nozinho, no fio que tá vindo lá do novelo. Vai ficar assim, com 2 nós. Aí eu vou puxar aqui, ó. E esses nós vão se juntar. E aqui não tem perigo que não vai soltar de jeito nenhum. Se eu puxar as pontas, ele volta. Mas se eu puxar aqui, ele não solta. Então, agora eu vou cortar aqui bem rente esses fiozinhos que ficaram. Pode cortar sem medo que não vai soltar. Tá pronta a minha emenda. E agora que eu já emendei o fio, eu continuo o meu trabalho normalmente. Eu terminei o meu segundo novelo e sobrou um pedaço de fio que não dá para fazer mais uma carreira, mas que é o suficiente para mim costurar juntando as 2 pontas. Essa sobra de fio dá mais ou menos umas 3 vezes, ó, o tamanho aqui do meu trabalho, da largura dele. Eu medi e sobrou 1,18 m de fio para costura. Para arrematar minha peça, eu vou passar os pontos aqui dos pregos de cima lá para os pregos de baixo. E eu já posso tirar o ponto de baixo aqui para não escapar. E eu vou fazendo assim com todos os pregos do tear.
Cheguei aqui no meu último ponto, passo ele pro prego de baixo também e tiro aqui da mesma forma. Agora, eu venho com a agulha de crochê no final do tear e tiro o último ponto que tá aqui no último prego, tiro o penúltimo também e vou passar um ponto por dentro do outro. E eu vou fazendo assim até chegar lá no início do tear, no meu primeiro prego. Cheguei aqui no meu último ponto, eu vou tirar ele também, passar aqui por dentro. E agora que eu fiquei com só uma laçadinha na agulha, eu passo o fio também por dentro do ponto. E puxo para dar um nozinho. O comprimento total da minha gola ficou em 1,16 m. Agora, eu vou juntar as duas pontas do meu trabalho para virar um cachecol infinito ou uma gola. Eu começo dando um nó aqui na sobra de fio do início do meu trabalho, com a sobra que eu deixei reservada para costurar. Agora, com a agulha de tapeçaria, eu vou costurar para unir as duas pontas. Como meu fio tá saindo daqui, eu vou começar aqui por dentro, pegando os dois pontinhos. Daí, eu pego os dois aqui de cima do outro lado. E continuo fazendo assim, pega os dois de dentro de um lado. E os dois de cima do outro. Essa parte que eu tô pegando os dois de dentro é o início do meu trabalho, onde eu iniciei com a correntinha. E aqui eu tô pegando os dois de baixo, é onde eu finalizei o arremate. E vou fazendo assim até chegar lá no final.
finalizei a minha costura. Agora eu vou arrematar com um nozinho para não escapar. Agora é só esconder esse fio que sobrou da costura e também o fio aqui do início do trabalho. Pronto, minha peça está finalizada. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo.